A gente vai dar continuidade aos nossos estudos no livro de Mateus. Chegamos no capítulo 9, no final do capítulo 9. Eu peço que você abra a sua Bíblia, em Mateus 9. Irmãos, em 1985, milhares de pessoas morriam todos os dias de fome na Etiópia. Naquela época, por 3 anos, de 83 a 85, a Etiópia passou por uma grande fome em massa, uma crise política também, onde pessoas morriam diariamente por conta da fome, da desnutrição. E o governo, em vez de ajudar, só prejudicava, só atrapalhava. Uma medida, por exemplo, que o governo tomou foi tirar as pessoas de onde elas estavam, à força, e tentar levar para outros lugares. E nesse trabalho de migração, muitas pessoas morreram, porque já estavam desnutridas, já estavam fracas, e não conseguiram chegar até onde o governo queria que elas chegassem. E no meio desse cenário catastrófico, certo dia, uma empresa televisiva, a BBC, fez um documentário mostrando o que estava acontecendo ali. E então diversas pessoas, várias pessoas começaram a se comover com aquela situação de pessoas morrendo de fome na Etiópia. Foi então que alguns artistas decidiram se juntar, se unir, fazer um grande concerto, um grande show de rock, foi chamado Live Aid. E esse show de rock tinha o objetivo angariar fundos para enviar para a Etiópia, para que aquelas pessoas parassem de morrer de fome. E aquele foi um dos maiores shows de rock que já foram feitos. Foram 2 transmitidos ao vivo, um da Inglaterra, um dos Estados Unidos. Em determinado momento, foram 12 horas de live. Em determinado momento, já tinha ali por volta de 7 horas, e disseram para o organizador do evento que a quantidade de recursos que eles conseguiram ainda era muito baixa. Então ele entrou na cabine de transmissão e começou a fazer um apelo para as pessoas. E ele dizia mais ou menos assim: olha, exatamente agora, nesse momento, existem muitas pessoas morrendo de fome. Por isso, exatamente agora, nesse momento, a gente precisa que você contribua. E depois daquele apelo, depois de terem passado também um vídeo mostrando o cenário da Etiópia, várias pessoas começaram a contribuir. E de uma hora para outra, em poucos minutos, a contribuição que estava ali por volta de 1 milhão de libras passou de 40 milhões de libras. As pessoas se engajaram, ajudaram, e aquele valor, aqueles recursos foram enviados para a Etiópia. Diversas pessoas foram salvas por conta daquela atitude, por conta daquele senso de urgência, porque perceberam que havia alguém precisando da ajuda delas. Essas ajudas humanitárias são coisas que acontecem de tempos em tempos. A gente vê uma catástrofe, a gente vê um terremoto, um temporal, como a gente teve recentemente em São Paulo, e as pessoas se mobilizam, decidem ajudar. Mas o que a gente percebe, irmãos, nessas ocasiões é que geralmente essas ajudas são pontuais. As pessoas veem numa situação e tiram um dia para ajudar de alguma maneira as pessoas que precisam. Quando a gente pensa no restante da vida dessas pessoas, nos outros dias, a vida delas são vidas autocentradas. Elas continuam buscando seus próprios interesses, continuam vivendo para si mesmas, e em algum momento, em algum dia, decidem fazer algo para cumprir uma missão, para ajudar quem necessita. Quando a gente pensa no reino de Deus, o reino de Deus não é assim. A gente não pode viver vidas autocentradas e nos engajar em uma missão de vez em quando, e um dia ou outro, quando alguém nos comove. Na verdade, o reino de Deus exige que nós nos empenhemos em uma missão todos os dias, continuamente.
O reino de Deus exige de nós que a gente abandone a nossa vida autocentrada, abandone a vida voltada para os nossos próprios interesses e passe a viver, a partir do momento que estamos em Cristo, para uma missão maior, para um propósito maior. E é isso que Jesus vai falar e que o texto de Mateus vai falar para nós nessa manhã. Mateus 9. Nós vamos ler a partir do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim, Mateus 9, 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, do Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Nós vamos ler inicialmente até esse versículo, até o versículo 4. Feche seus olhos, vamos pedir a direção de Deus para essa manhã. Ó Pai, bendito seja o seu nome, ó Deus. Nós te exaltamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque nós temos nessa manhã, mais uma vez, a oportunidade de aprender do Senhor, de aprender com a sua palavra, ó Deus, e de sermos transformados pela tua palavra, pelo poder do teu evangelho. Então pedimos, ó Deus, que nesse dia o Senhor alcance os nossos corações com a tua verdade. Que o Senhor traga até nós o despertamento, ó Deus, que o Senhor traga até nós a transformação que é necessária, que o Senhor faça, ó Deus, com que os nossos corações sejam aquecidos, avivados nessa manhã, para que possamos olhar para Ti, para que possamos, ó Deus, nos dedicar ao Seu reino, para que possamos viver para a Tua glória. Ó Deus, conduza-nos em tudo que falarmos nesse dia, abre os olhos do nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para compreender a Tua verdade, a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Irmãos, nas últimas aulas nós temos falado do segundo bloco narrativo do livro de Mateus. Então a gente tem comentado aqui sobre a estrutura do livro de Mateus, em que ele vai intercalando sermões de Jesus, discursos de Jesus, com história. Ele conta parte da história de Cristo. Então ele intercala um bloco de história, um bloco narrativo, com um bloco discursivo. A gente começou o livro de Mateus com o primeiro bloco narrativo, e no capítulo 8 a gente entrou no segundo bloco narrativo. Nesse segundo bloco, que Mateus começa no capítulo 8, parece que tem uma ênfase aqui nos sinais miraculosos de Jesus. Mateus vai falar sobre os milagres, Mateus vai falar sobre Jesus acalmando a tempestade, vai falar sobre Jesus expulsando demônios. E com isso tudo, o que Mateus pretende mostrar para nós? Mateus pretende mostrar que Jesus possui autoridade. Ele é o Messias enviado por Deus, que vem até esse mundo cheio de autoridade, e ele vem subjugar as doenças, o inferno, o pecado, o diabo. Ele tem autoridade sobre as coisas da natureza, os fenômenos da natureza. Ele é o próprio Deus. Ele é todo-poderoso. Então Mateus destaca isso nesse segundo bloco narrativo, a autoridade de Jesus e aspectos dessa autoridade. Agora Mateus termina esse segundo bloco narrativo fazendo a conclusão. Ele fecha, ele conclui no versículo 35. E o que a gente vê como interessante aqui é que essa conclusão que Mateus faz do segundo bloco narrativo é muito semelhante, é muito parecida com a conclusão que ele fez do primeiro bloco narrativo. Talvez você se lembre, se você estava presente, lá em Mateus 4, você pode voltar aí algumas folhas, a forma como Mateus termina aquele bloco narrativo antes de começar o Sermão da Montanha. Em Mateus 4, no versículo 23,
Mateus vai dizer assim, a conclusão dele: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Assim, Mateus começou a sua conclusão no primeiro bloco narrativo. O que Mateus está destacando aqui? Nós vimos lá atrás as três ênfases, as três atividades do ministério de Jesus. Quais são essas três atividades? Ele deixa claro no versículo. São os três verbos: ensinar, pregar e curar. Então Jesus ensinava acerca do reino, ele pregava, ele proclamava o evangelho e ele operava milagres, ele curava. Nós vimos que Mateus enfatiza essas três atividades, esses três ofícios, esses três trabalhos que Jesus fazia: ensinar, pregar e curar. Agora, quando a gente vai para a conclusão do segundo bloco narrativo, no capítulo 9, olha como Mateus coloca o versículo 35, olha como ele começa essa conclusão. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Igual, praticamente igual. Tem uma pequena diferença aqui, mas praticamente igual. Mateus ele traz a mesma fórmula, a mesma conclusão, agora para o segundo bloco narrativo. Ou seja, o que Mateus estava fazendo? Ele queria reforçar o que era o mistério de Jesus, e enfatizar: olha, isso tudo que eu estou narrando aqui, isso tudo que eu estou dizendo, mostra como que Jesus exercia o seu ministério, ensinando, pregando e curando. Então ele reforçava as atividades de Jesus do seu ministério. Além disso, ele mostrava que tudo que ele narrou antes, tudo que Mateus mostrou antes, é só uma pequena amostra daquilo que Jesus realmente fez. Jesus fez muito mais. Se você tem acompanhado aqui nas semanas anteriores, a gente viu que Mateus mostra diversos milagres, diversas curas, diversas pessoas a quem Jesus se dirigiu, ou pessoas que foram até Jesus para serem curadas. Mas ainda assim, ainda que Mateus tenha selecionado diversas curas, o que ele termina dizendo ele continuava fazendo isso. Jesus continuava, Jesus seguia, Jesus percorria todas as aldeias, todas as cidades. Ele ensinava, pregava e curava. Ou seja, ele continuava a fazer. Isso que foi narrado, isso que foi dito, é só uma pequena amostra, é só uma pequena parte daquilo que Jesus realmente fez. Então Mateus destaca aqui isso: Jesus percorria. E a diferença do capítulo 4 aqui, no capítulo 4 ele diz que Jesus percorria toda a Galileia. Aqui Mateus é um pouco mais específico. Ele diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ele coloca uma lupa sobre o que estava acontecendo ali. Jesus não deixava de lado nenhuma cidade. Jesus não deixava de lado nenhuma aldeia, nenhum povoado. O que Mateus está mostrando aqui? Não existia nenhuma pessoa naquela região que fosse rejeitada por Cristo. Cristo ia a todos os necessitados. Cristo buscava alcançar a todas as pessoas. Ele não selecionava só as cidades importantes, porque um influencer do nosso tempo, alguém que tenha alguma autoridade, algum poder, que queira fazer o seu nome, o que essa pessoa poderia pensar? Não, deixa eu sentar aqui, deixa eu bolar um plano estratégico de ir nas cidades que são mais ricas, de ir nas cidades que tem mais gente, porque ali as pessoas vão me ver, né? Ali eu vou ganhar mais notoriedade. Ou ali é a cidade que mora aquela pessoa importante, aquele centurião, então eu vou lá fazer uma visita para aquela pessoa, vou tirar uma selfie com ele, e aí as pessoas vão dizer: olha como que ele é importante. Jesus não fazia isso. Mateus vai dizer: Jesus percorria cada cidade, cada aldeia. Até aquela aldeia mais rejeitada, até aquela aldeia mais distante. Aquelas pessoas que ninguém dava valor, que ninguém se importava, essas pessoas eram buscadas, procuradas por Cristo. Cristo ia até elas, Cristo pregava para elas. Mateus vai mostrando aqui que a palavra de Cristo, o ministério de Cristo, o evangelho de Cristo é para todos. É para todas as pessoas. Não só para as mais importantes, não só para as mais capacitadas, é inclusive para os mais rejeitados. É inclusive para aqueles a quem ninguém dá valor. Jesus não buscava fama para si. Jesus não queria ganhar notoriedade. Não queria fazer o nome.
Jesus amava os perdidos. Cada pessoa para Jesus era importante. Cada cidade, cada aldeia, para Jesus era importante. Por isso ele tinha esse trabalho. Se a gente parar para pensar, era um grande trabalho, não é verdade? Percorrer todas as cidades e aldeias. Não devia existir ali no coração dos discípulos essa tentação. Jesus, não vamos parar nessa aldeia, não é tão pequenininha, tem tanta pouca gente. Vamos passar direto, tem uma aldeia maior ali na frente. Mas Jesus não fazia isso. Jesus parava e ia até os mais rejeitados, até os mais excluídos naquele povo, naquela sociedade. E isso por quê, irmãos? Porque existia em Jesus um diferencial em relação aos outros poderosos desse mundo, em relação às outras pessoas que exercem autoridade nesse mundo. Porque se a gente pensa nessas pessoas, em geral, são pessoas egoístas, autocentradas, não é verdade? Pessoas que buscam seus interesses pessoais, pessoas orgulhosas, muitas vezes corruptas, que prejudicam a outros para se beneficiarem, aproveitam do seu poder, da sua influência para benefício próprio. Em geral, os poderosos desse mundo são assim, alheios aos necessitados, alheios aos demais. Mas a autoridade de Jesus, Mateus vem mostrando isso, era exercida com base em um outro atributo, em uma outra característica. Era exercida por meio de uma outra característica. E nós já falamos isso aqui nas últimas semanas. Jesus era cheio de compaixão. Ele possuía autoridade, ele possuía grande poder, mas ele era compassivo, ele era misericordioso. E é isso que Mateus fala no versículo 36. Ele deixa isso claro para a gente. Olha como ele põe aí: ao ver as multidões, versículo 36, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Mateus vai destacar aqui duas coisas. Primeiro, esse afeto de Jesus, essa afeição de Jesus, que era a sua compaixão. Essa compaixão que diferenciava aquele mestre, diferenciava Cristo dos outros poderosos desse mundo. Esse não é o único momento que Mateus vai pontuar essa compaixão de Jesus. Mateus vai falar que Jesus era compassivo no capítulo 14, versículo 14, capítulo 15, versículo 32, capítulo 20, versículo 34. Ou seja, parece que é um desejo de Mateus enfatizar isso. O rei que vem até vocês, e a gente tem falado que essa é a ênfase, esse é o objetivo do livro de Mateus, mostrar Jesus como rei, como Messias prometido. Esse rei que vem até vocês, ele não é um soberano distante, ele não é um soberano orgulhoso, ele não é um soberano que não se preocupa com vocês. Ele é compassivo, ele é cheio de amor, ele é cheio de misericórdia. Então, em diversos momentos, Mateus destaca: Jesus sentia compaixão. E o que é essa compaixão? Compaixão é conseguir perceber, sentir a dor do outro, padecer com outra pessoa, com paixão. Perceber que aquela outra pessoa está em sofrimento e então se compadecer dela. A gente lembra da parábola do bom samaritano, quando Jesus responde ali para o mestre da lei: quem é o meu próximo? O meu próximo, ele conta aquela história, é aquele que se compadeceu daquele homem caído ali na beira da estrada. Outros passaram por ele, não se compadeceram. Disseram que os seus objetivos, as suas tarefas pessoais eram mais importantes. Mas aquele samaritano passou por aquele homem caído na estrada e teve compaixão, sofreu com ele, padeceu com ele, teve misericórdia dele. Esse era o sentimento de Jesus. Jesus olha para aquela multidão, e é interessante que Mateus coloca isso como uma cena, de fato. Ele diz: ao ver as multidões, como se Jesus estivesse ali ocupado, atendendo cada uma das pessoas, operando seus milagres, ensinando, pregando, e em determinado momento ele levanta os olhos e vê aquela grande multidão. E ao ver as multidões, o coração de Jesus é cheio de compaixão. E Mateus diz por que isso acontece. Porque Jesus conhecia qual era a real condição daquelas pessoas. Ainda que elas estivessem empolgadas, animadas com aquilo que elas estavam vendo, exteriormente aparentassem estar empolgadas com todo o ministério de Cristo, Jesus sabia que internamente aquelas pessoas estavam perdidas. Suas almas estavam perdidas. A condição espiritual delas era uma condição de perdição.
É por isso que Mateus destaca, o segundo ponto desse versículo, qual era a real condição dessas pessoas. E ele traz essa imagem, como ovelhas que não têm pastor. Aquela multidão era como um grande rebanho. E essa é uma imagem muito comum para aquelas pessoas na época, pouco comum para nós hoje. Mas naquela região da Palestina era comum que se passassem pessoas, pastores, conduzindo os seus grandes rebanhos. E aqueles grandes rebanhos iam aonde o pastor guiava, para onde o pastor chamava. Qual era o objetivo do pastor? Levar as ovelhas até seu suprimento, até o pasto, levar as ovelhas até a água, levar as ovelhas até a sombra. Então, se as ovelhas, se aqueles rebanhos tivessem o pastor, elas estavam sendo bem conduzidas. Mas o que acontecia com as ovelhas se elas não tivessem um pastor? Se dispersariam. A ovelha é um animal completamente necessitado. É um animal que precisa completamente ser conduzido, ser guiado. Que se ele não for conduzido, ele se perde. A ovelha não consegue encontrar por conta própria o pasto. Ela não consegue encontrar por conta própria a água, a sombra. Então, uma ovelha sem pastor andaria de um lado para o outro, procurando aquilo que ela necessitava e não encontraria. Qual seria a consequência, no final das contas? Como que essas ovelhas ficariam aflitas e exaustas. Exaustas porque tinham sede e não conseguiam suprir, matar a sua sede. Tinham fome e não conseguiam matar a sua fome. E isso a levaria a um estado de exaustão, a ficarem aflitas. Então Mateus mostra isso. Aquelas pessoas precisavam de pastor. Agora, o interessante é que aquelas pessoas tinham mestres. Tinham muitos mestres. Em todo Israel era comum, em cada cidade, existir sacerdotes, mestres da lei, escribas, pessoas que ficavam nas ruas, nas sinagogas, ensinando o povo, falando da lei para o povo. Mas como eram esses mestres? Os próprios evangelhos mostram isso para nós. Esses mestres da lei, em vez de atender às necessidades do povo, só aumentavam o peso para o povo, só aumentavam a carga nos ombros do povo. De que maneira? Criando novas regras, novas tradições, novas leis, algumas impossíveis de serem seguidas. Leis que Jesus vai dizer, esses próprios mestres da lei não cumpriam, não seguiam. Então eles se prendiam a tradições, se prendiam a discussões inúteis, discussões que não acrescentavam em nada, não levavam a lugar nenhum. E aquelas pessoas que tinham os seus mestres, que seguiam aqueles escribas, elas ficavam desorientadas, ficavam perdidas, aflitas e exaustas, como Mateus colocou. Ou seja, aqueles mestres não cuidavam da alma do povo, não atendiam a real necessidade daquele povo. Irmãos, é muito semelhante ao que nós vemos hoje, nos nossos tempos. A gente comenta que nós vivemos na era da informação. Então hoje nós temos a internet, tem muitas pessoas que conseguem se informar. Se quiserem conhecer da Bíblia, se quiserem saber da Bíblia, conseguem dar uma pesquisada aí na internet, no Google, no YouTube, e pesquisam ali, encontram conteúdo, material. Muitos pastores são distantes das suas ovelhas, voltados para os seus interesses pessoais, voltados para aquilo que eles próprios querem fazer no grande império, criar uma grande igreja. E as ovelhas ficam perdidas. Apesar de terem muita informação, apesar de ouvirem de alguém instruções, de receberem de alguém conhecimento, essas ovelhas não têm as suas necessidades reais atendidas. Do que o povo precisava, irmãos? Do que aquela multidão precisava? Do que o nosso, das pessoas do nosso tempo precisam? Elas precisavam de um pastor verdadeiro, de um bom pastor. Um bom pastor que as conhecesse, que soubesse qual era a real necessidade daquelas pessoas. E que, mais do que isso, além de conhecer a real necessidade daquelas pessoas, elas precisavam de um pastor que se compadecesse delas, que compreendesse a dor dessas pessoas. E mais do que isso, precisavam de um pastor que atendesse a essas necessidades, que levasse
essas ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. E quem é esse pastor? É Cristo. Jesus é o bom pastor. Isso é o que ele vai falar em João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que vai até as ovelhas. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades, as nossas reais necessidades, as necessidades da nossa alma, de salvação, de sermos preenchidos pela presença de Deus, de sermos conduzidos por Deus até a vida eterna. Ele é aquele que traz vida verdadeira até nós. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para esse mundo, e quando Jesus olhou para aquela multidão, o que a gente vê são ovelhas dispersas, ovelhas perdidas. Jesus tinha a habilidade de falar muita coisa com poucas palavras, né? Sim. Porque ele falava para um povo que tinha um determinado conhecimento sobre muitas coisas que ele dizia, né? E quem estava atento sabia onde ele queria chegar. Então, todas as vezes que ele fala, ele faz essa menção de um povo que anda como ovelha sem pastor, ele está afirmando duas coisas implicitamente, ou seja, ele não está sendo claro, mas ao mesmo tempo ele está deixando no ar, né? Porque ele está se referindo basicamente a Ezequiel 34, Sim. onde o profeta vai falar que o povo de Israel foi abandonado pelos líderes, né, que eles são como pastores que comem a gordura das ovelhas, tiram a lã delas e não cuidam delas. E aí o próprio texto faz uma promessa que o Senhor mesmo levantará um pastor segundo o seu coração, tudo mais, que as apaceite. Então, ao mesmo tempo, Jesus está acusando os líderes judeus de negligência, né, de apenas pastorearem a si mesmos, e ao mesmo tempo ele está afirmando que ele é esse pastor, que Ezequiel havia prometido. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui já havia sido profetizado, né? Já havia sido predito por Ezequiel. Jesus tinha conhecimento disso, e ao falar isso, ele fazia uma referência, possivelmente ele tinha em mente essa profecia de Ezequiel, né? Que o povo estava sendo mal apacentado e que viria alguém que apacentaria o povo com justiça. Né? Jesus estava mostrando, ele é esse Messias prometido, né? Ele é esse que haveria de vir para juntar as suas ovelhas, para juntar o seu rebanho e para salvar o seu rebanho. Inclusive, só mais uma partezinha aqui, tem um texto muito mal compreendido, que é o texto de João 10, onde Jesus vai falar, ele vai falar de si mesmo como bom pastor, ele vai fazer de novo essa menção aos maus pastores. Sim. Esses falsos líderes são os falsos pastores. E aí ele vai dizer nesse texto: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, de modo quase que geral na igreja, todo mundo, não sei porquê, entende que esse ladrão é o diabo. Quando o texto não fala nada do diabo. Tem muita gente que cita o texto de João 10 falando do diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Só que o não texto é o que não o texto fala está do dizendo. diabo, o texto está falando dos falsos Sim, líderes. são os falsos mestres de Israel. Eles é que vieram para roubar, para matar, para destruir. Por conta do interesse pessoal, né? Buscando só o seu interesse pessoal, matam, roubam, destroem. Isso. Né? E ali ele destaca a diferença, né, de Jesus para esses falsos mestres. Né? Eu não sou como eles, né? Jesus diz, eu entrego a minha vida. São pessoas que pegam o texto sem entender o contexto. Né? E tudo isso que Jesus estava dizendo tinha um contexto, tinha uma razão, que eram as profecias do Antigo Testamento. Sim. E a realidade daquele povo. Né? Andarem sob a condução de mestres que voltavam-se mais para si mesmos do que para as reais necessidades da multidão, daquelas ovelhas. Continuando aqui no nosso texto, irmãos, Mateus vai mostrar que Jesus traz uma segunda imagem. Depois dessa imagem da ovelha sem pastor, Jesus vai trazer também uma outra imagem muito comum para aquela população, pouco comum para nós hoje. Diz aí no versículo 37, então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que era uma seara? Quem aqui já viu uma seara? A seara é uma plantação de cereais. Era muito comum naquela região da Galileia, então plantação de trigo principalmente. As pessoas podiam passar em determinadas
em determinados locais e olhar para alguns montes, para alguns terrenos que eram plantações de cereais, eram aquelas searas. E quando o trigo crescia, quando aquela plantação crescia, ela ficava clara, ela ficava branca, com os grãos prontos para serem colhidos. Então, em outro momento se fala, os campos estão brancos, prontos para a colheita. E aquelas searas precisavam, então, de pessoas dispostas a colher cada um dos grãos. Pessoas que pudessem se juntar e dar conta de toda aquela plantação para colocar os grãos no cesto e, então, fazerem a colheita, completarem a colheita. Essa é a imagem que Jesus traz para aquele povo. Só que o que Jesus está dizendo aqui? Olha, a seara é grande. É como se ele dissesse: o terreno com a plantação é um terreno enorme. A plantação é muito grande. E toda essa plantação está pronta para ser colhida. Mas quando a gente olha em volta e vê quem vai com a gente colher, são poucos. São poucos. Apesar da plantação ser grande, as pessoas dispostas a colher aqueles cereais são poucas. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que toda grande obra precisa de muitos obreiros. Se existe uma grande colheita a ser feita, essa grande colheita precisa de muitos trabalhadores. Toda grande obra precisa de muitos obreiros. Por exemplo, a gente pretende fazer a reforma aqui na igreja esse ano. E muitas coisas a gente pretende fazer: pintar a igreja aqui por dentro, pintar a parte de fora, talvez pintar o portão. E vamos imaginar que a gente planeja fazer tudo isso como de fato uma grande obra: raspar as paredes, lixar as paredes, depois limpar tudo que ficou. E pensa que o pastor diz assim: olha, irmãos, a gente não tem condições de contratar profissionais, então a gente vai precisar se juntar para fazer essa obra. E a gente marca, combina um mutirão. Tal dia a gente vai se juntar aqui para fazer esse mutirão. Uma obra enorme, tá por dentro, por fora. E quando chega aqui no dia, suponha que 2 pessoas se apresentam. 2 pessoas cheguem aqui no mutirão. O que essas pessoas vão pensar? Uma olha para a outra, vai olhar para a quantidade de coisas que tem para fazer. Vai desanimar. Tem como não. Vai desanimar. Vai desanimar. Ou a gente faz aos pouquinhos e vai levar anos fazendo. É impossível. É inviável. Porque uma grande obra precisa de muitos obreiros. Muito trabalho precisa de muitos trabalhadores. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que a obra de alcançar os perdidos, a obra de levar o Evangelho ao mundo, é uma obra grande. É uma grande obra. É algo trabalhoso. Ou seja, existem muitas pessoas prontas a ouvir o Evangelho. Prontas a ouvir o Evangelho. Ainda que não necessariamente essas pessoas estejam nas suas casas, vivendo as suas vidas, desejosas, conscientemente de receber o Evangelho. Costumava-se falar que as pessoas estão sedentas pela palavra. Não é isso que acontece. As pessoas não estão desejosas de ouvir a palavra, mas ainda assim existem muitos corações que estariam receptivos ao Evangelho, estariam abertos ao Evangelho. Muitas pessoas que responderiam positivamente caso o Evangelho fosse pregado para elas. E muitas dessas pessoas possuem cristãos próximos a elas. Muitas dessas pessoas têm cristãos que poderiam pregar a palavra, mas em muitos desses casos, esses cristãos decidem não pregar. Esses cristãos decidem não falar de Cristo, não proclamar o Evangelho. Então aquela pessoa sentada ali no banco do ônibus, cheia de aflições, que poderia, naquele momento, receber uma palavra daquele cristão que está sentado do lado dela. Isso não acontece, porque aquele cristão decidiu se calar. Ou aquela pessoa no trabalho que compartilha com um colega de trabalho que é cristão as suas dificuldades, as suas aflições, e ali ele teve uma oportunidade enorme de dizer: olha, Cristo é a solução, Cristo é o caminho. Esse cristão não faz isso, decidiu se calar. E aquela pessoa não recebeu a palavra. Aquele vizinho que comenta com o seu vizinho cristão sobre as suas dificuldades não recebe a palavra, porque o cristão decidiu se calar. Então, irmãos, quantas oportunidades nós perdemos?
Quantas oportunidades de levar o Evangelho a um perdido, a um necessitado. Quantas oportunidades nós temos de proclamar a palavra e de, através disso, a palavra transformar o coração daquela pessoa. A palavra salvar aquela pessoa que está perdida. Quantas oportunidades nós deixamos passar? Por diversos motivos. Porque não queremos nos envolver com a obra, ou porque pensamos 2, 3, 4, 5 vezes, será que eu falo mesmo? Ou nós ficamos preocupados com a reação das pessoas. Será que essa pessoa vai me achar chato de estar falando isso, vai me achar intrusivo, vai achar que eu não deveria estar propondo isso para ela? Ou porque nós nos envergonhamos? Quantas oportunidades, irmãos, nós perdemos de colher para Cristo frutos que estão prontos para serem colhidos? Quantas oportunidades nós perdemos? O que Cristo está dizendo é: a plantação está pronta, os cereais estão aí, mas os trabalhadores não estão trabalhando. As pessoas que poderiam levar o Evangelho não estão levando. As pessoas que poderiam falar de Cristo não estão falando. As pessoas que poderiam ir até os perdidos não estão indo. A plantação está aí, mas os trabalhadores são poucos. Essa é uma tendência, irmãos, que Jesus está destacando. A tendência é que no reino de Deus poucas pessoas se envolvam. A tendência é que na obra de Cristo poucos decidam, desejem trabalhar, se envolver, pregar. Poucas pessoas decidem fazer a vontade de Deus e se engajar na obra do Senhor. Essa é uma tendência. E o interessante é que isso não acontece com as carreiras desse mundo, não é verdade? As pessoas disputam vagas em universidades e vagas no mercado de trabalho. Eu, no consultório, costumo atender alguns adolescentes que estão nessa fase de escolher as suas carreiras, ou de fazer um vestibular, de prestar um concurso. E uma das coisas que mais gera ansiedade para esses adolescentes é a questão da concorrência. E eles dizem: eu quero tal área, mas tal área é muito concorrida. Já tem muita gente que quer. Ou eu quero fazer tal faculdade, mas o mercado de trabalho já está cheio, já está superlotado, né? Já tem muita gente que está fazendo isso que eu quero fazer. Eu acho que não vai ter espaço para mim. Ou seja, os trabalhos desse mundo, as carreiras desse mundo são concorridos. Mas quando a gente olha para o trabalho no reino de Deus, a gente vê que não tem essa concorrência. Não tem tantas pessoas desejosas de se envolver, de trabalhar. E a gente para pensar: esse é o trabalho mais importante desse mundo. Esse é o trabalho mais urgente desse mundo. E enquanto as pessoas disputam vagas para tantas outras coisas, as pessoas negligenciam ao mesmo tempo o trabalho mais importante de todos, que é o trabalho de levar o Evangelho àqueles que estão perdidos, o trabalho de proclamar a palavra aos necessitados. São poucos os trabalhadores. E qual é a esperança para esse problema? Qual é a solução para esse problema? A solução é que o Senhor da Seara mande trabalhadores para a sua seara. A solução vem de Deus. O socorro vem de Deus. Ou seja, existe um Senhor nessa seara. Existe um dono dessa plantação. E o dono dessa plantação é quem pode convocar trabalhadores para fazerem a colheita. O dono dessa plantação é quem pode mandar, enviar trabalhadores. O interessante é que essa palavra aqui que ele põe, mande trabalhadores, ela traz a ideia de impulsione, empurre os trabalhadores para a colheita. Que ele mande os trabalhadores, que ele convoque. Ou seja, a gente precisa que Deus nos impulsione a servir a Ele. A gente precisa que Deus coloque no nosso coração o desejo de fazer a obra. Porque nós mesmos não desejamos. O nosso coração não quer. O nosso coração, ainda sob efeitos do pecado, deseja o conforto. Deseja a autopreservação. Não, eu não vou falar porque a pessoa pode se voltar contra mim, então deixa eu ficar aqui na minha zona de segurança. O nosso coração não deseja se envolver na obra de Deus. Por isso a gente precisa que o Senhor nos mande, nos impulsione, nos empurre para fazermos a obra dele
E é por isso que o que Mateus diz é: peça ao Senhor da seara. Peça. De como nós nos envolvemos na obra, como nós vemos outras pessoas se envolverem na obra. Não é através, irmãos, de uma motivação humana. Não é chamando um coach para vir aqui e motivar a gente: olha, vocês precisam trabalhar, porque vocês vão ter tal recompensa. Não é tentando ir pela força do nosso braço, ou achando que a gente, por nós mesmos, conseguimos fazer alguma coisa. Mas nós encontramos em nós o desejo de servir a Deus quando o próprio Deus coloca esse desejo no nosso coração. Amém. Então, Jesus diz: peça ao Senhor da seara. Ore, rogue a Ele, peça a Ele que coloque esse desejo no seu coração. Peça a Ele que coloque esse desejo no coração de outras pessoas, para que o reino de Deus avance, para que a obra do reino continue, para que esses frutos que estão prontos para a colheita sejam de fato colhidos, para que essas ovelhas sejam de fato reunidas, para que as pessoas sejam de fato salvas pelo poder de Deus. Então peça, irmãos, esse é o desejo do crente. O desejo do crente é que o reino de Deus avance. É ver a obra de Deus avançando nesse mundo, com o envolvimento de muitas pessoas, com o envolvimento de muitos trabalhadores. É por isso que nós nos alegramos quando alguém se apresenta para o trabalho. Nós nos alegramos. Por quê? Porque nós sabemos que através do envolvimento daquela pessoa, novos frutos podem vir. Através do envolvimento daquela pessoa, outros podem ser salvos. A igreja pode ser edificada. O reino de Deus avança. Então nós nos alegramos, porque novos frutos virão. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que Jesus diz: peça ao Senhor da seara que envie, que mande trabalhadores, o próprio Jesus é o Senhor da seara. Jesus é esse Senhor. Jesus é o dono dessa plantação. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o dono da plantação. É por isso que, em seguida, Ele próprio convoca esses trabalhadores. Ele próprio chama alguns e os envia. É o que nós vamos ver no capítulo 10, versículo 1. Olha como Jesus diz: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Ou seja, primeiro, Mateus trata aqui do chamado dos 12. E nesse chamado dos 12 apóstolos, provavelmente 12 em referência às 12 tribos de Israel, Jesus apontando aqui para a nova aliança que viria fazer novas todas as coisas. No chamado dos 12, a gente encontra pelo menos 3 lições. A primeira coisa que Mateus destaca aqui é Jesus quem chama. O chamado vem de Jesus. O chamado vem dele. Por quê? Porque ele é o Senhor da seara. Ele é o dono da plantação. E ele, sendo o Senhor da seara, ele é quem manda os trabalhadores. Olha, eu quero que você trabalhe na seara. Eu chamo você para trabalhar na seara. Eu convoco você para fazer a colheita. Jesus é aquele que nos chama. Irmãos, todos que estão na presença de Deus, um dia precisaram ter sido chamados por Ele. Todos que são salvos precisaram um dia ser chamados. Venha para a minha presença. Venha para o meu reino. Jesus vai dizer em outro momento: não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a vocês e os designei para que vão e deem frutos. E esses frutos permaneçam. Jesus foi quem chamou. Jesus é quem me chama. Nós não temos em nós mesmos a capacidade de ir até Ele. O nosso coração é apegado às coisas desse mundo. O nosso coração é apegado aos nossos projetos pessoais. Mas, quando Jesus nos chama, esse chamado é eficaz. Esse chamado transforma o nosso interior. Esse chamado transforma a nossa vida como um todo. E a gente deixa de ser velha criatura, passamos a ser então nova criatura.
O nosso coração de pedra é transformado em coração de carne. Tudo em nós é transformado. E o nosso antigo desejo, a nossa antiga inclinação para o pecado e para o nosso conforto e para os nossos projetos e para a nossa vida e para o nosso ego passa a ser agora uma inclinação para o reino e para a vontade de Deus e para os propósitos de Deus. Então é somente, irmãos, quando Deus nos chama, quando Cristo nos chama, que nós podemos ter o verdadeiro desejo de viver para Ele, de servir a Ele. Ainda que alguém esteja dentro da igreja, frequentando todos os cultos, se essa pessoa nunca teve o coração transformado por Deus, ela nunca vai ter um desejo genuíno e verdadeiro de fazer a obra. Ela pode até mesmo querer se envolver, mas não pelo reino. Ela vai se envolver, talvez pelo reconhecimento, por um projeto pessoal, não pelo reino. O desejo de ver o reino avançar, de servir ao reino com sacrifício, com autodoação, e a gente vai ver isso na próxima semana. Esse desejo só pode surgir, só pode partir de um coração que foi chamado e transformado pelo Senhor. De um coração que foi completamente moldado por Ele. Ou seja, aquele que serve a Deus verdadeiramente não faz isso por ser moralmente melhor do que os outros. Não faz isso porque teve mais força de vontade. Não faz isso porque é mais habilidoso ou capacitado. Aquele que serve a Deus faz isso porque foi chamado por Cristo. Amém. Porque um dia Deus o escolheu. Um dia Deus o chamou. E o trouxe para o seu reino. E o trouxe para a sua obra. Isso traz para nós humildade, irmãos. Porque aquele que serve, aquele que faz a obra, ainda que receba reconhecimento de pessoas, não busca isso. Porque entende que não tem esse mesmo mérito algum. Só serve, só tem o privilégio de servir, a oportunidade de servir, porque essa oportunidade foi dada por Deus. Porque Deus o chamou. Essa é a primeira coisa que Mateus destaca aqui. A segunda é que Jesus é quem dá autoridade para a obra ser feita. Jesus é quem dá autoridade. Ele fala na continuidade do primeiro versículo ainda. Jesus chamou seus 12 e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Irmãos, a única chance de nós termos sucesso no nosso serviço a Deus, e não sucesso segundo o mundo, sucesso segundo o próprio Deus, sucesso no reino, no avanço do reino, a única chance de nós termos sucesso no nosso serviço é se Deus nos capacitar e nos der autoridade para isso. A gente precisa desse poder de Deus, dessa autoridade dada pelo próprio Deus. Se nós tentarmos fazer a obra somente pelas nossas capacidades, olha, eu vou evangelizar aquela pessoa, eu vou pensar aqui numa estratégia, eu vou tentar comover aquela pessoa ali, mexer no emocional. Se a gente tentar ir pelas nossas próprias capacidades, a gente pode até gerar um fruto, mas um fruto falso. Um falso convertido. A gente só consegue, de fato, ter sucesso no reino, na obra de Deus, se termos conosco o poder de Deus, a autoridade do Senhor. E então, quando nós abrirmos a nossa boca para pregar o Evangelho, o próprio Deus irá atingir o coração daquela pessoa e transformar aquela pessoa. Quando nós abrirmos a nossa boca para pregar a palavra, para falar de Cristo para o nosso vizinho, nosso colega de trabalho, para o nosso parente, o próprio Deus vai fazer com que as amarras do diabo sejam desfeitas na vida daquela pessoa. Amém. E aquela pessoa seja transformada, aquela pessoa seja salva pelo Senhor. Mas para isso nós precisamos do poder de Deus. Nós dependemos de Deus. Conta-se, a respeito de Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do século XIX, que quando ele ia pregar, ele subia as escadas para o púlpito e em cada degrau ele dizia: eu acredito no Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Então ele chegava lá em cima, no púlpito, com essa convicção: eu estou aqui no poder do Espírito Santo. E se não for o poder do Espírito Santo, nada do que eu fizer aqui vai ter sentido, vai ter um efeito verdadeiro. Eu preciso do poder de Deus. E é por isso que quando nós queremos fazer a obra do Senhor, seja na casa de Deus, seja ao evangelizar no perdido, nós precisamos, antes de tudo, fazer o quê? Orar, buscar a presença de Deus, buscar o revestimento do Senhor, para que a gente fale do reino
com poder, com autoridade. Não o poder humano, mas o poder que vem de Deus. O poder que faz com que as nossas palavras cheguem ao coração do perdido. Com que a palavra que nós proclamarmos do Evangelho transforme, de fato, o coração do perdido. Nós precisamos da autoridade do Senhor. Nós precisamos do poder do Senhor. Porque sem ela nós não podemos nada. Irmãos, existe uma guerra espiritual. Não como muitos meios mostram, uma guerra de forças, o diabo contra Deus, quem vai vencer, quem vai conseguir. Não esse tipo de guerra. Mas existe, de fato, um poder maligno atuando no mundo. Existem pessoas que estão debaixo das amarras do diabo. E essas pessoas precisam ser libertas. Nós não temos poder em nós mesmos para gerar essa libertação, para desprender alguém das garras do diabo. O único poder capaz de fazer isso é o poder de Deus. É a autoridade que está em Cristo. E é por isso que nós precisamos desse poder e dessa autoridade. Sem ela, nada vai fazer sentido, nada vai ter efeito. Ninguém pode ser liberto. Somente pelo poder de Deus, alguém pode de fato ser desprendido, liberto dos poderes do inferno, dos poderes do diabo. Só a autoridade de Jesus é capaz, irmãos, de fazer isso. Então nós precisamos estar sempre em oração, sempre buscando a presença de Deus, para que a nossa obra, para que o nosso serviço tenha um real efeito. Foi isso que aconteceu com os discípulos em Atos. O que eles estavam fazendo no cenáculo? Orando, reunidos, buscando a Deus, buscando a presença do Senhor. E naquele momento, o poder de Deus veio sobre eles. Como Jesus já tinha anunciado antes, em Atos 1, versículo 8, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. Então, algum tempo depois, os discípulos estavam ali, orando, e o poder de Deus veio sobre eles. Não é, irmãos, pela nossa própria força, não é pela nossa própria capacidade, não é pelo nosso próprio poder. Tudo que nós fazemos para Deus, na obra de Deus, precisa ser pelo poder de Deus. Amém. E na autoridade de Deus. Amém. Na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um exemplo que é bem emblemático ali, porque os filhos de Seba, né? Sim. Eles vão tentar expulsar o demônio, porque eles viam Paulo fazendo isso, né? Acharam, isso aí Jesus também faz, né? Foram lá fazer, e tomaram uma costa do diabo, saíram pelado. Sim, Bíblia mostra isso, né? Eles viram Paulo fazendo, tentaram repetir, né? E o que aconteceu foi que eles saíram, passaram vergonha. Porque não tinham o poder de Deus com eles. Não tinham a autoridade do Senhor. Sim. Irmãos, a terceira verdade que Mateus coloca para nós nesse texto, em que Jesus chama os seus 12 discípulos, é que Jesus chama quem Ele quer. Independente da pessoa, independente de quem seja, Jesus chama a quem Ele quer. É interessante que no texto paralelo de Marcos, lá em Marcos 13, quando Jesus chama os discípulos, Marcos 3,13, melhor dizendo, Marcos é bem enfático nisso. Ele fala, Jesus subiu ao monte e chamou a quem Ele quis, falando de Jesus chamar os seus discípulos. Ele chamou quem Ele quis. Ele não teve um critério ali para dizer, olha, eu vou escolher aqui quem tem pós-graduação, me siga. Não. Quem tem poder aquisitivo tal, quem recebe 5 salários mínimos para cima, me siga. Não. Jesus não teve esse tipo de critério humano. Jesus chamou a quem Ele quis. Quem Ele quis. Independente do homem, independente da pessoa. Irmãos, os 12 apóstolos de Cristo eram pessoas, não eram pessoas, melhor dizendo, cheias de habilidades. Não eram, aos olhos humanos, os mais capacitados para depois sair e pregar o Evangelho e falar de Cristo e convencer, persuadir pessoas a se voltarem para Cristo. Eles não eram os mais emocionalmente equilibrados. Não eram pessoas assim sensatas, né, que pensavam bem antes de tomar suas decisões e de ter suas atitudes. Não era. A gente vê discípulos ali impulsivos. Eles não eram os mais influentes. Jesus não chamou ali quem tinha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Isso não eram anônimos. Pessoas comuns. Pessoas simples. Esses foram chamados por Cristo. E além disso, eles eram diferentes entre si. Ou seja, Jesus monta um grupo
de pessoas que, quem olhava de fora, dizia, não tem como esse povo conviver um com o outro. Porque tinha ali naquele grupo pessoas que simpatizavam com o Império Romano. Publicanos, por exemplo, que haviam trabalhado para Roma. E tinha naquele grupo também pessoas que eram rebeldes contra o Império Romano, os zelotes, né? Pessoas que odiavam Roma. Como que essas pessoas iam conviver no mesmo grupo? Como que essas pessoas iam caminhar juntas? Não tinha como. Ou melhor, tinha como, com uma condição. Se Jesus fosse aquele que unisse aquele povo, aquele grupo. Se o poder de Cristo fosse o meio de transformação para cada um daqueles discípulos. E com o poder de Cristo atuando na vida de cada um, assim eles conseguiriam conviver, assim eles conseguiriam influenciar o mundo, pregar ao mundo, fazer diferença no mundo. Eles não tinham nenhum potencial, nenhuma capacidade, mas eles tinham a Cristo. Eles tinham o poder de Deus. E isso fazia toda a diferença. Tinha tudo para dar errado, mas não deu errado, porque Cristo estava com eles. A gente vê isso lá em Atos 4. Se você for rápido, pode abrir comigo Atos 4. Foi um episódio interessante. Quando Pedro e João pregam. Olha o que acontece em Atos 4:13. Lucas vai dizer assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Olha o que o texto diz. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que interessante. Aquelas pessoas que ouviram Pedro e João, sabendo que eles eram incultos, que eles não tinham estudo, que eles não tinham capacidade deles mesmos, ficaram admirados com a forma como aqueles homens falavam, com a forma como aqueles homens pregavam. E o que eles reconheceram então? Não é possível. Esses homens andaram com Jesus. Esses homens estiveram realmente com Jesus. Só Jesus poderia ter feito uma coisa dessa. Só Jesus pode transformar esses homens iletrados e incultos em grandes proclamadores do Evangelho. Só Jesus pode fazer isso. Esse foi o poder que transformou os 12 discípulos, a autoridade que eles receberam de Cristo, o poder que eles receberam de Cristo. Esse foi o diferencial na vida de cada um deles. Irmãos, Cristo escolhe a quem Ele quer. Cristo capacita a quem Ele quer. Não existe ninguém que seja pouco habilidoso demais, pouco capacitado demais. Não existe ninguém que não possa ser usado por Deus, se Deus assim quiser usar essa pessoa. Amém. Cada pessoa pode ser transformada por Cristo e usada por Cristo. Porque não depende do nosso potencial humano, não depende do nosso histórico, não depende de quantos cursos nós fizemos, do quanto a gente tem de conhecimento ou de habilidades de persuasão, de oratória, não depende disso. Depende do poder de Deus. Amém. Depende de Deus nos usar. E quando Deus nos usa, as nossas limitações ficam para trás. E a gente tem essa tendência de olhar para as nossas limitações e de nos prender às nossas limitações. Não é verdade? A gente diz, eu não sei tanto para falar de Cristo para alguém, eu não conheço tanto a Bíblia assim, para pregar para alguém e chamar alguém a se converter a Cristo. E se a pessoa me fizer uma pergunta que eu não sei responder, como é que eu faço? Eu não sei, eu não tenho tanto conhecimento. A gente se apega a essas coisas, ou eu não falo direito, a gente faz como Moisés, né? Eu tenho a língua pesada, eu não sei falar, eu vou acabar falando uma besteira, ou eu sou muito tímido, eu fico com vergonha de falar de Cristo, de pregar o Evangelho. Irmãos, entenda, não depende de você. Não depende de você. Não depende da sua capacidade. Não depende do seu potencial. Porque o seu potencial está em Deus. Amém. Cristo te chama a pregar. Cristo te chama a abrir a sua boca e falar da palavra. E falar do Evangelho. Por mais simples que seja, por mais curto que seja mais curta que seja a sua abordagem, a sua fala para aquela pessoa, se for a vontade de Deus salvar aquela pessoa, uma pequena palavra entra no coração do perdido e gera transformação verdadeira. E aquela pessoa se converte ao Senhor. Não depende de você, depende de Deus. Depende de Deus abrir o entendimento daquela pessoa. Depende de Deus salvar aquela pessoa. Você é chamado a pregar. Você é chamado a proclamar a palavra. Mas é Deus quem salva. Os frutos vêm de Deus.
Paulo diz isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi Deus. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o fruto. Independente das nossas capacidades ou das nossas limitações. É Deus quem dá o crescimento. Os 12 não tinham esse potencial, mas Deus os usou. Sim. Isso tem implicações muito amplas, né? Sim. A gente poderia pensar aqui em 10 implicações que isso traz. Assim, pelo menos duas são muito claras. Primeiro, imagine uma igreja constituída de pessoas tão diferentes, cada um com o seu pensamento, com a sua forma de ver a realidade, com seus objetivos, suas metas pessoais. Imagine se essas pessoas não têm Cristo na vida delas realmente, se elas não estão cheias de Cristo. Sim. Num contexto como esse, o que essa igreja vai gerar? Vaidade, competição, né? Cada um querendo aparecer mais que o outro, cada um querendo alcançar um lugar de proeminência, né? De destaque, ou com seus próprios objetivos pessoais dentro da igreja. Né? E aí é onde nascem muitas igrejas dentro de uma igreja. Isso é um lado, né? O outro lado seria, imagine uma igreja que é constituída de pessoas que foram trazidas para dentro do seu meio por uma estratégia, onde Cristo não era o fator principal de liga, né, de catalisador ali para trazer essas pessoas. Que tipo de testemunho essas pessoas vão dar no mundo? Né? E é onde a gente vê também muitos escândalos, a gente ouve coisas que a gente fica pensando, meu Deus, não é possível que isso aconteceu dentro de uma igreja, mas que igreja é essa? Será que aquelas pessoas eram salvas de fato? Será que aquelas pessoas foram chamadas por Deus? Né? Então a igreja é assim, né? A igreja é composta de muitos membros, pessoas diferentes. Sim. Se a gente parar para pensar, só é possível haver uma boa convivência se Cristo estiver entre elas. Se Cristo for o elo entre essas pessoas. E se assim não for, o resultado vai ser que o pecado vai sobressair. Né? Aí divisões, brigas, facções, ou pessoas que foram chamadas para a igreja por meios humanos vão acabar se transformando em escândalo. Né? E de fato, a gente vê notícias, né, e ouve coisas absurdas que cristãos fizeram, a gente pensa como pode, né? Mas isso mostra que aquela pessoa não era salva de fato. Muito provavelmente não foi chamada por Deus. Frequentava a igreja, talvez até trabalhava na igreja, mas não havia sido transformada. Ou seja, a igreja só pode dar certo se Cristo estiver nela. A igreja só pode dar certo se for pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Então, indo para a nossa conclusão e aplicações. Bom, em 1985, na Etiópia, milhares de pessoas morriam todos os dias por não terem alimento. Em 2023, hoje, existem milhares de pessoas mortas espiritualmente, caminhando todos os dias para a condenação eterna, perdidas como ovelhas que não têm pastor, tendo as suas almas destruídas, presas pelo diabo, pelo maligno. Pessoas que estão deixando de conhecer a Cristo, de se converter ao Evangelho, e ao mesmo tempo estão saltando no inferno, diariamente, todos os dias. Ao mesmo tempo, irmãos, Deus também está todos os dias trazendo pessoas do império das trevas para a sua luz, para o seu reino. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Deus está salvando a muitos, todos os dias. E Ele tem usado homens e mulheres comuns, como eu, como você, para levar adiante essa obra. Ele tem usado homens e mulheres comuns. Não precisam ser extraordinários, não precisam ter uma grande capacidade. Ele tem usado homens e mulheres comuns, como eu e você, para proclamar o Evangelho. E para que muitas dessas pessoas que estão caminhando em direção ao inferno sejam tiradas dali e sejam trazidas para o reino de Deus. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça uma ovelha perdida que precisa de um pastor. E Cristo é o bom pastor. Cristo é o bom pastor. Ele é aquele que é capaz de saciar a alma dessa ovelha.
Ele é capaz de atender a necessidade dessa pessoa. Por isso, a única esperança que essa pessoa, talvez seu parente, talvez seu colega de trabalho, a única esperança que essa pessoa tem de salvação é se ela seguir a Cristo. É se ela se voltar para Cristo em arrependimento e fé. E então Cristo vai ser o caminho para ela, para que ela encontre pastos verdejantes e águas tranquilas. E por isso, eu quero deixar só 2 aplicações para nós. E a primeira é essa: envolva-se na atividade evangelística. Envolva-se na pregação do Evangelho. Envolva-se. Existem diversas pessoas, irmãos, precisando que você leve a palavra para ela. Existem diversas pessoas precisando que você anuncie o Evangelho para ela. Pessoas que estão seguindo para a condenação eterna e que precisam de uma palavra para que sejam salvos. E Deus colocou você ali, ao lado daquela pessoa. Deus colocou você, alguém que tem a palavra no seu coração, alguém que foi resgatado por Cristo, alguém que conhece esse pão verdadeiro que sacia a alma dos homens. Deus colocou você ali para pregar o Evangelho para aquela pessoa. Então envolva-se nessa atividade evangelística. Fale do Evangelho, fale de Cristo, leve Cristo aos necessitados. Irmãos, essa não é uma tarefa de alguns, não é uma tarefa de poucos trabalhadores da igreja, pregadores da igreja. Não, essa é uma tarefa de cada um de nós. Amém. Deus chamou a cada um de nós para pregar a palavra, Amém. para levar o Evangelho. Todos aqueles que foram chamados para o reino de Cristo são chamados a proclamar o reino de Cristo, a levar adiante a palavra de Deus. Certamente você conhece alguém que não conhece a Cristo. Certamente você conhece alguém que não recebeu a Cristo no seu coração. E você precisa ser essa ponte. A ponte entre essa pessoa e Deus, porque Deus te colocou ali para pregar a palavra e levar essa pessoa a Cristo. Então Cristo vai salvar essa vida através da pregação do seu Evangelho, do Evangelho de Cristo, através da sua boca, se assim for a vontade dele. Portanto, pregue a palavra, pregue para o seu parente, pregue para o seu vizinho, seu colega de trabalho, de escola, entendendo que não é a sua capacidade que vai definir se aquela pessoa vai ser salva ou não. É o poder de Deus, é a vontade de Deus. O chamado de Deus para você é: pregue, abra a sua boca, fale de Cristo, fale do Evangelho. Peça a Deus compaixão por essas pessoas. Peça ao Senhor da Seara que coloque no seu coração a compaixão, o entendimento de como aquelas pessoas precisam de Cristo. Porque quando nós entendemos quanto que aquelas pessoas estão perdidas, longe de Deus, nós podemos então nos compadecer da condição dessas almas, da condição miserável de uma alma sem Cristo. E ao se compadecer, nós podemos ir até aquela pessoa e levar Cristo a elas. Então vai haver em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus, que Mateus cita no versículo 36. Ele olha para as multidões e se compadece delas. Assim deve ser conosco também, irmãos. Olhar para os perdidos e se compadecer deles. Olhar para aqueles que estão sem Cristo e se compadecer deles. A segunda aplicação é: envolva-se também na igreja de Cristo. Envolva-se na obra de Deus por meio da igreja. Deus levantou a igreja, irmãos, como uma luz para esse mundo. Deus levantou a igreja como um meio de proclamar o reino do Senhor, como um meio de fazer o reino de Deus avançar nesse mundo. Deus trabalha por meio da igreja. E o que é a igreja? Dentre diversas imagens que a palavra traz, a igreja é esse corpo, formado daqueles que foram chamados por Deus. Um corpo de muitos membros que cooperam, que trabalham juntos. E esse corpo cresce com o auxílio de todas as juntas. Esse corpo cresce quando todos os membros se envolvem e trabalham e se dedicam a investir o seu tempo, o seu serviço, os seus esforços no reino de Deus, também por meio da igreja. Também por meio da igreja. Ou seja, cada membro da igreja, cada membro desse corpo é importante no avanço do reino. Amém. Quando todos se envolvem, quando todos se dedicam, o reino de Deus avança. A igreja avança. A igreja cresce.
E pela graça de Deus, irmãos, nos últimos tempos nós temos visto muitos irmãos se envolvendo, se apresentando, começando a servir na casa do Senhor, se envolvendo em novos ministérios que antes não se envolviam. E isso nos alegra o nosso coração. Talvez esse não seja o seu caso. Ou talvez seja o seu caso e você sabe que pode fazer um pouco mais, que pode servir um pouco mais. Irmãos, nós estamos chamados para servir na casa do Senhor. Não somente para frequentar a igreja, mas para servir também na casa do Senhor. Para servir ao reino de Deus através da igreja e a participar do seu crescimento, a participar do avanço da igreja, do corpo de Cristo. Então faça isso. Claro que Deus conhece as nossas limitações, Deus sabe as suas dificuldades, mas se você sabe que pode servir um pouco mais, que pode se envolver um pouco mais no trabalho do reino, faça isso. Se envolva, se dedique na casa do Senhor. Talvez você diga que não sabe aonde pode servir. Existem diversas necessidades na igreja. Procure o pastor, se apresente e diga onde eu posso servir ao Senhor. De que maneira eu posso servir ao Senhor aqui na igreja? E certamente o pastor vai dizer, olha, estamos precisando de trabalhadores em tal área, estamos precisando de trabalhadores em tal ministério. Se você já tem se engajado na obra de Deus, se você já tem pregado o Evangelho aos perdidos, se você já tem se envolvido no ministério, na casa do Senhor, ore para que o Senhor da Seara envie novos trabalhadores para essa Seara. Ore para que o Senhor desperte novas pessoas para servirem a Ele no reino de Deus e para que dessa maneira o reino de Deus avance. Então, meu desejo, irmãos, e de acordo com a palavra, o desejo do Senhor é que o seu reino avance. Que o seu reino avance com a participação de cada um dos seus discípulos. Discípulos que estarão vivendo, servindo e trabalhando para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ficou com alguma dúvida? Não? Então, feche seus olhos. Vamos orar, vamos pedir para Deus gerar frutos em nosso coração através dessa palavra. Feche seus olhos. Ó Deus, louvado seja o seu nome. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Porque nessa grande obra que o Senhor tem operado no mundo, de salvar os perdidos, de trazer aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados para o seu reino, o Senhor tem dado a nós o privilégio, ó Pai, de servir, de trabalhar, de cooperar. O Senhor tem dado a nós o privilégio de sermos seus servos, de agirmos, ó Pai, e de fazermos aquilo que é importante e necessário para o avanço do reino. Te louvamos porque um dia o Senhor nos chamou. Te louvamos porque um dia nós estávamos perdidos, como essas ovelhas sem pastor, mas o Senhor nos chamou. E agora nós temos o bom pastor. Nós seguimos o bom pastor. Nós somos amparados, conduzidos, nós somos levados às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E nós temos a certeza de que se estamos sendo conduzidos pelo bom pastor, nós não nos perderemos. Não nos perderemos, porque o Senhor é quem nos sustenta. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela graça de fazer parte do seu povo, pela graça de fazer parte da sua igreja, pela graça, ó Deus, de sermos chamados por Ti. E nós pedimos ao Senhor, como lemos nessa manhã, que o Senhor traga o despertamento aos nossos corações. Que o Senhor coloque em cada um de nós essa compaixão que há em Cristo Jesus. De olhar para as multidões e perceber que elas carecem de um pastor. E que por meio dessa compaixão, a Deus, o Senhor nos mova, o Senhor nos impulsione, o Senhor nos envie a fazer a Tua obra, a pregar a Tua palavra, a servir ao Teu reino. Ó Deus, nós te pedimos, envie trabalhadores na Sua seara. Envie, ó Deus, pessoas dispostas a fazer a Tua vontade, pessoas que amam o Seu reino, que
que amam, ó Deus, a tua vinda e que desejam ver o seu reino avançar nesse mundo. Pessoas que se compadecem dos perdidos e que desejam ver almas se convertendo a ti. Desejam ver, ó Deus, esses que estão distantes se aproximando do Senhor e recebendo da parte do Senhor a salvação, o refrigério para suas almas, de modo, ó Deus, que vivam nesse mundo para a sua glória e possam ser levados à glória eterna no porvir. Amém. Ó Deus, coloque em nosso coração esse desejo verdadeiro de proclamar a tua palavra. Amém. Usa-nos, ó Deus, usa-nos a cada dia, Sim, Senhor. apesar das nossas limitações, Amém. apesar das nossas dificuldades. Sim, Senhor. Nós dependemos do seu poder. Amém. Nós dependemos, ó Deus, da sua autoridade. Precisamos ser revestidos por ti. Sim, Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos encha do teu Espírito. Amém, Senhor. Que o Senhor nos faça, ó Deus, transbordar do teu poder, para que Amém. possamos, ó Pai, ser Amém. conduzidos e impelidos, cheios de autoridade, Amém. a pregar a tua palavra. Sim, Senhor. Que sejamos, ó Deus, testemunhas do Senhor, Amém. ao recebermos o poder que vem de ti. Amém, Senhor. Enche-nos, ó Deus, da tua presença, para que os nossos lábios sejam abertos com autoridade e poder, para que a tua palavra esteja no nosso coração e então seja proclamada a esse mundo. Amém. Que assim, ó Deus, a sua igreja seja uma verdadeira luz aonde o Senhor a colocou. Amém. Que possamos, por meio da tua palavra, iluminar, ó Deus, esse mundo perdido, esse mundo que vive em trevas, Sim, Senhor. e que dessa maneira o Senhor traga muitos, muitos filhos à sua presença. Amém. Esse é o nosso desejo, ó Deus, que o seu reino avance, Amém, Pai. não para o nosso reconhecimento ou para a nossa glória, mas para a sua glória, Amém. para o seu louvor, Glória a Deus. para o seu louvor eterno, Amém. Santo Deus. Amém. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.